Olá, meu nome é Pablo Vilaça, eu sou crítico de cinema e fundador do site Cinema em Cena, e eu cobri a 77ª edição do Festival de Cannes, que foi uma cobertura feita com o apoio da Casa do Saber, que é uma plataforma de educação que eu recomendo sempre que todos sigam, assinem, porque é uma parceira extremamente importante aqui do canal e apoia a cobertura tanto em Cannes quanto em Berlim, e porque realmente é uma plataforma que vale muito a pena. E também devo um agradecimento aos leitores do site que apoiaram através da chave Pix e fizeram e fazem parte de um grupo exclusivo do WhatsApp. Cobrir festival é sempre uma oportunidade muito bacana da gente ter uma ideia do que está sendo produzido ao redor de todo mundo. A gente ter uma ideia de tendências, de ter uma ideia de novos nomes que surgem, ou de nomes mais tradicionais que se firmam, ou que talvez estejam demonstrando uma fase um pouco menos sólida da carreira, mas é sempre, de todo modo, muito bacana acompanhar. Uma das coisas que eu curto muito em festival, além da variedade de países que você pode acompanhar em um pequeno espaço de tempo, é a possibilidade de você de manhã assistir a um drama, um estudo de personagem, à tarde você vê um exercício de estilo, logo depois você vai assistir uma comédia, depois você assiste a um documentário, tudo no mesmo dia. E isso, normalmente, esse simples contraste de estéticas, linguagens, temáticas, de elementos culturais específicos de cada país, isso ajuda, eu acho, a expandir muito o conhecimento e a visão, eu acho, do crítico de cinema, ou enfim, do amante de cinema de modo geral. E isso não foi diferente nessa edição do Festival de Cannes. Não posso dizer que foi uma edição tão sólida de um ponto de vista de média, digamos assim, como no ano passado, em que os cineastas de nome, de peso, que foram participaram do festival, todos realmente fizeram filmes, ou a maioria fez filmes assim espetaculares, mas também não foi uma edição ruim. Como eu já teve algumas edições, tanto de Cannes quanto Berlim, que eu já cobri, que realmente foram bem decepcionantes. Essa não. Essa foram 2 ou 3 filmes espetaculares, mas dos 36, eu acho, 36, 37 filmes que eu assisti no espaço de 10 dias, tirando o filme, o Parthenope, do Sorrentino, eu acho, é do Sorrentino, nenhum filme me desagradou assim de uma maneira. Houve algumas decepções, como o do Cronenberg, mas de modo geral eu acho que o nível dos filmes foi bem bacana. E nesse vídeo eu quero relembrar os meus 10 favoritos dessa 77ª edição do Festival de Cannes, começando com 10ª posição: O Surfista. O Surfista é um exercício de gênero. É um filme dirigido pelo Lorcan Finnegan e que traz o Nicolas Cage no papel principal. O Nicolas Cage é um ator sempre muito interessante, porque, como ele mesmo já se descreveu, ele se inspira muito no expressionismo alemão, na maneira como ele enxerga o que seria uma performance cinematográfica interessante. É por isso que os filmes, as performances do Nicolas Cage, elas tendem a ser grandiosas, elas tendem a ser a externar os mínimos sentimentos do personagem. Há alguns filmes em que isso às vezes não funciona, mas há outros filmes em que isso é perfeito. O Surfista é um bom exemplo. O Surfista é um filme que ele conta a história de um cara, que é vivido pelo Nicolas Cage. Aliás, aproveitar, já aqui no início do vídeo, não se preocupem, não vai ter spoiler, tá? Em nenhum dos filmes que eu vou discutir aqui eu vou dar spoiler. É um cara que ele tá querendo comprar uma casa que fica à beira-mar, num lugar paradisíaco, que é a casa onde ele morou na infância, antes do pai. Enfim, aconteceu uma determinada tragédia e eles perderam a casa, e agora que ele é um empresário bem sucedido, ele sonha em comprar essa casa. E ele está prestes a fechar o negócio, só que sobe o preço um pouquinho, e enquanto ele tenta conseguir o resto do dinheiro para pagar a casa, ele está com o filho dele nesse lugar, ele tenta surfar com o filho ali, para o filho já conhecer o lugar e tal, e um bando local de surfistas proíbe, diz que eles só pode surfar ali quem é local. E a partir daí, o que vai acontecendo é uma série de provocações desses surfistas locais com o personagem do Nicolas Cage, que elas vão aumentando em grau de violência, mas também no grau de absurdo. E a gente vai vendo esse personagem, o filme se passa num espaço de pouco mais de 24 horas, esse personagem quase que enlouquecendo em função de todos aqueles abusos que ele está sofrendo, né, a ponto de ele começar a questionar a própria realidade. E o filme, ele retrata muito bem essa
essa trajetória emocional do personagem que começa tão feliz, tão, né, tô prestes a realizar um sonho, a um ponto em que ele se torna quase que um animal. E o Nicolas Cage faz essa transição de um modo fantástico. A fotografia é uma fotografia que ela ressalta um calor constante, uma atmosfera opressiva. Me lembrou nesse aspecto, inclusive, em alguns momentos, o Reviravolta do Oliver Stone com Champagne e a Jennifer Lopez, que é um filme que tem um clima muito parecido, né? Concentrado num curto espaço de tempo, num dia, num lugar muito calor, e que o personagem vai enfrentando situações cada vez mais absurdas. E o Surfista me lembrou um pouco disso. De novo, sem dar spoiler, mas assim, eu acho que talvez nos 10, 15 minutos finais, o filme desaponte um pouco alguns espectadores. Não vai exatamente pelo caminho que alguns espectadores talvez esperem. Mas eu acho que também é um final satisfatório. E como eu falei, ver o Nicolas Cage enlouquecendo é sempre um prazer. Porque o filme não só é um filme que causa tensão, frustração, mas é um filme que também sabe ser muito divertido. Nona posição, Flow. Flow é uma animação. Poucas animações foram exibidas no Festival de Cannes. Essa foi exibida, não, inclusive, nem na mostra competitiva. Aliás, o Surfista também não passou na mostra competitiva, foi fora de competição. O Flow fez parte da mostra A Santa Regar. E é um filme que foi dirigido por um diretor da Letônia, chamado Gints Zilbalodis. E é um filme sem qualquer diálogo. É um filme que se passa num futuro. O filme não descreve muito bem o que é, mas a gente pressupõe que é num futuro distópico, um futuro pós-apocalíptico, digamos, não distópico, pós-apocalíptico, em que o nível do mar está subindo e está cobrindo toda a Terra. E a gente acompanha um gatinho, que é o protagonista do filme, e a gente vê que ele morava naquele lugar com o dono dele, e que o dono dele fazia esculturas de gatos, mas a gente já não vê o dono dele, esse gatinho já está sozinho. E o mar começa a subir, a água começa a subir, começa a tomar conta de todas as coisas, e ele começa a ter que ir para onde ele vai. O filme não tem diálogo nenhum, né? Nenhum. São vários animais, mas não tem diálogo. Os animais não são antropomorfizados, né? Eles agem como animais. E aí, o que acontece é que à medida que a história vai avançando, e é um filme curtinho, ele tem um pouco mais de 1h20, ele vai se reunindo com outros animais. Ele está num barco, ele consegue subir num bote, e nesse bote já tem uma capivara. Depois vai ter um cachorro, depois vai ter um lêmure, se eu não me engano, depois vai ter uma ave que, em função de um acidente, não está conseguindo voar. E a gente vai acompanhando esses 5 animais que estão percorrendo um longo trajeto nesse bote, enfrentando vários problemas, vários percalços. E é um filme que, ao mesmo tempo, ele é emocionante, porque é um filme que, né, a gente passa a torcer por aqueles animaizinhos, a gente quer que eles cheguem a algum lugar, ou pelo menos que eles não morram, e eles enfrentam vários perigos. E ao mesmo tempo é um filme doce, é um filme divertido. E o que é legal é que há momentos em que os animaizinhos, eles agem como animaizinhos, por exemplo. Eles estão no bote, e aí o Lemuri roubou um espelho. Ele fica colecionando coisas que ele rouba. E aí, em certo momento, ele está brincando com o espelho começa a fazer um reflexo no barco. E o gatinho vê aquele reflexo e começa a tentar pegar o reflexo. Então essas coisas, assim, ou o fato, por exemplo, do cachorrinho, ele ser muito mais... ele é doido pra ficar brincando, que as pessoas brinquem com ele e tal, e o gato, né, aquela coisa, não, me deixa em paz e tal. Então é bacana isso, porque há um contraste de personalidades entre aqueles animais. E ao mesmo tempo é um filme que ele é sempre muito... Ele sempre acontecendo coisa, é um filme ágil. De um ponto de vista técnico, ele não é um filme tão bem resolvido, tão sofisticado quanto as produções, por exemplo, da Pixar. Você vê claramente que é um filme que ele tem um orçamento mais modesto. Você vê que existe que a textura e as sombras, elas pecam por um certo... Enfim, não vou chegar a dizer primitivo, mas enfim, a tecnologia em termos de animação digital já avançou muito para ter esse tipo de problema, né? Parece às vezes até que é um game dos anos 2000, 2010. Em alguns momentos, estou falando que o tempo todo não, estou falando em alguns momentos a textura e o jogo de sombras acaba pecando um pouco por isso. Mas o design dos personagens e a narrativa, ela funciona tão bem que o filme supera até mesmo essas limitações técnicas e cria uma experiência que é uma experiência, como eu falei, ao mesmo tempo divertida, emocionante, e que faz a gente ficar apegado a todos aqueles personagens. 8ª posição, O Conde de Monte Cristo. O Alexandre Dumas é um dos meus escritores favoritos.
Eu sou absolutamente fascinado pela literatura dele. A capacidade, o talento que ele tinha para combinar personagens fictícios com personagens e incidentes reais da história. Ou mesmo quando ele estava trabalhando apenas com personagens reais, dele dramatizar situações de uma maneira que ao mesmo tempo conseguia ser verossímil, fiel aos fatos, mas criar um drama, uma estrutura dramática que funcionava, é uma coisa que sempre me encantou muito. Os Três Mosqueteiros, a Rainha Margot, que para mim é uma obra-prima, e claro, o Conde de Monte Cristo. O Conde de Monte Cristo, para mim, ele é o exemplo perfeito do que uma narrativa, uma trama de vingança deve ter. Para quem não conhece ou não lembra, a história gira em torno de um cara chamado Edmond Dantes, que aqui é vivido por um ator chamado Pierre Niney, e é um cara que está prestes a se casar com a Mercedes, que é o amor da vida dele, a ser promovido a capitão de um barco que transporta bens entre países. O filme se passa no século XIX. E aí, em função de uma série de circunstâncias que envolvem tanto ciúmes por parte de uma pessoa, quanto a tentativa de encobrir uma conspiração, a participação de uma pessoa querida numa conspiração bonapartista por parte de outra pessoa, três homens acabam se unindo para fazer com que o Edmond Dantes fosse preso e perdesse, enfim, tudo. E ele é preso, ele é enviado para uma ilha onde tem essa prisão, e ele passa anos e anos e anos e anos ali aprisionado, conhece o Abade Faria, que aqui no filme é vivido muito bem pelo Pier Francesco Favino, inclusive foi membro do júri da competitiva, e quando ele finalmente consegue sair dessa ilha, ele trama a sua vingança. Uma coisa que, logo de cara, quando começou o filme, eu percebi que o filme estava indo na direção certa. Quando começam os créditos iniciais e a gente começa a ouvir a música do filme, em vez dessa música, da trilha, ela tem um tom de aventura, né, de uma grande aventura que nós vamos testemunhar, uma coisa grandiosa, ela tem um tom triste, um tom de tragédia. E isso já me deu confiança no filme desde o início, porque a história do Edmond Dantes, sim, é uma história de vingança, é uma história que tem aventura, tem, né, duelo de espadas, etc e tal, mas ao mesmo tempo é um filme que é uma história que é uma grande tragédia em função do fato que do Edmond Dantes, que é uma pessoa gentil, é uma pessoa bondosa, é uma pessoa essencialmente boa, ele acaba sendo corrompido pelo próprio desejo de vingança. E ele acaba indo até extremos em que o próprio leitor, ou espectador no caso do filme, começa a questionar se ele não está indo longe demais. Inclusive prejudicando pessoas mais inocentes, digamos assim, ou mais ingênuas do que ele, que acabam sendo arrastadas para participar dessa vingança com ele. E o filme compreende isso muito bem. Ao mesmo tempo, o antagonismo entre ele e os três vilões é muito bem estabelecido, né? Os três oponentes, os três antagonistas, eles têm personalidades próprias, a gente entende a motivação de cada um deles, a gente enxerga a vilania de cada um deles, ao mesmo tempo que a gente enxerga sim, a humanidade deles também, isso é muito importante. E o Dantes, como é vivido pelo Pierre Niney de uma maneira muito... Isso é muito bacana, como ele consegue fazer a transição do início do filme, que a gente vê essa natureza dócil do Edmond Dantes, para quando a gente percebe mais adiante no filme qualquer traço de compaixão, de empatia desaparecendo do olhar dele. O filme ele torna os personagens muito, muito complexos. Além disso, obviamente, recriação de época, direção de arte, figurinos, é uma coisa absolutamente espetacular. É um filme que ele tem 3 horas de duração, precisa ter, porque é uma história extremamente ambiciosa e é muito, muito bacana ver um filme, uma adaptação que faz jus à obra do Alexandre Dumas. 7ª posição, A Garota com a Agulha. A Garota com a Agulha é um drama polonês, ele é dirigido pelo Magnus von Horn, e ele é um filme que é uma tragédia contínua. É um filme que acontece coisa ruim atrás de coisa ruim, atrás de coisa ruim. Quando você acha que não tem como acontecer coisa pior, acontece coisa pior. É um filme difícil de ver nesse sentido. É um filme muito opressivo, até de um ponto de vista estético. É um filme rodado em preto e branco, uma fotografia que sabe o momento de investir num contraste mais acentuado. E aí há momentos em que a tela está... Né, os personagens estão cercados por sombras, muito cercados, sombras duras. E uma razão de aspecto reduzida, que torna tudo mais claustrofóbico, mais opressivo. E conta a história de uma mulher que durante a guerra, a Primeira Guerra, ou logo depois da Primeira Guerra,
ela tá só, o marido dela desapareceu, então ao mesmo tempo em que ela perdeu o marido, ele ainda não é considerado oficialmente morto, então ela não pode receber nem os bens, digamos assim, as pensões que o Estado normalmente pagaria à viúva. Ela está numa situação de miséria profunda e essa mulher vai tentando sobreviver. Ela vai fazendo de tudo para sobreviver. Ela se envolve com um homem aqui, ao mesmo tempo em que existe, a gente percebe até uma afeição dela por ele, mas também há um pragmatismo muito grande. Tipo, eu preciso comer, né? E enfim, a gente fica muito claro que as circunstâncias que a cercam são as piores possíveis. E aí a história vai avançando. Quando o marido, de novo, não estou dando nenhum spoiler importante no meio da história, tá? Essa é a base da história. O marido dela retorna também logo no primeiro ato, mas ele está completamente deformado em função do que aconteceu nos campos de batalha. Enfim, e aí ela acaba conhecendo e se tornando mais próxima de uma mulher, que é uma mulher que ela se oferece para ajudar mulheres que ficaram grávidas e não querem um filho, ou porque são solteiras, e isso é algo que geraria um imenso preconceito e problemas, ou porque elas não têm condição financeira de criar criança. Então ela sempre diz, não, você está fazendo a coisa certa. E ela se encarrega de encontrar lares melhores para essas crianças. Mas é um filme que, assim, só de descrever essa boa ação aqui já é um... É um filme terrível. É um filme terrível. Como eu falei, o filme ele encontra sempre uma porta no fundo do poço para o personagem mergulhar mais. Mas não é uma coisa, só para deixar claro, não é uma coisa gratuita. Tipo, deixa eu criar uma narrativa muito horrível, para fazer o espectador sentir muito mal, para criar um drama. Não. A história ela tem uma progressão que faz sentido. E acaba funcionando como um estudo, não vou nem dizer estudo de personagem, mas um estudo de resiliência que é muito forte. A atriz principal, que é a Vicky Carmensone, ela tem uma performance, que é uma performance realmente assim, sem exagero, sem se entregar a performance que remeteria a um melodrama, embora o filme aqui e ali tenha elementos de melodrama, mas é uma performance que é, ao mesmo tempo, ela se equilibra muito bem, inspirar a nossa simpatia, mas uma certa repulsa em função de certos atos da protagonista. E a atriz que faz essa mulher que pega essas crianças para encontrar novos lares, uma atriz chamada Trendy Home, ela oferece uma performance que é fantástica, assim. Eu não vou falar muito porque, de novo, aí a gente começa a entrar na área de spoilers. Mas o filme, ele é baseado, inclusive, parte do filme pelo menos, e eu suspeito que a pior parte, a parte mais horrível, é baseada em fatos reais. E é um filme, como eu falei, que o Magnus von Horn, ele dirige sem qualquer tipo de concessão. Né? É um filme que ele sabe a história que ele quer contar, ele sabe o tom que ele precisa contar, ele sabe a angústia que aquilo vai provocar e ele investe nessa angústia. Não é que não existam momentos em que o filme oferece alívios. Oferece, mas ele também sabe o momento certo de apertar o peito do espectador e fazer o espectador sentir uma angústia tremenda. É um filme extremamente eficiente. Sexta posição, Baby. O brasileiro Baby, dirigido por Marcelo Caetano, foi exibido na Semana da Crítica. Ele não foi exibido como parte da competitiva nem Exata Regar. Foi Semana da Crítica e é realmente um dos grandes filmes do festival. Né? O Marcelo Caetano, que é o diretor do filme, roteirista, já tinha dirigido Corpo Elétrico. E aqui ele dirige a história. Esse sim pode ser considerado um estudo de personagem, mas também um estudo de resiliência. O filme gira em torno do personagem, título, né? Ele acaba recebendo esse apelido de Baby, que ele passou um tempo numa fundação para menores infratores, né? Não é a prisão, mas enfim, é o que antigamente se chamava de FEBEM, e ele é libertado no início do filme, só que quando ele volta para casa, os pais dele se mudaram. E a gente percebe que esse rapaz, ele é gay, e o pai dele não aceitava aquilo, e isso estava possivelmente um dos motivos para os pais dele terem se mudado. Não a mãe, mas o pai, que era policial militar, levando a mãe para esquecer aquele filho que ele já se decepcionou, porque o filho era homossexual e ainda foi preso, então provavelmente esse filho é uma decepção, e ele se afasta. E o Baby volta, né? Ele ainda não recebe o apelido, mas eu vou chamar ele de Baby desde então. E o que ele vai fazer para sobreviver? E ele acaba conhecendo um garoto de programa. O garoto é um modo gentil de falar, porque é um cara de mais de 40 anos, que é visto por um ator também novato chamado Ricardo Teodoro, oferece uma performance incrível. Aliás, o João Pedro Mariano, que faz o protagonista, são duas performances de dois iniciantes que são sensacionais.
E esse cara mais velho começa a ensinar para o mais jovem como ele pode sobreviver usando o próprio corpo, né? Fazendo programa, ou não só fazendo programa, ou às vezes os dois transando para um voyeur ver os dois na cama. E ao mesmo tempo vai surgindo uma relação com elementos um pouco tóxicos, porque esse cara mais velho vai se revelando bastante ciumento em relação ao Baby. E a gente percebe, e isso é muito bacana no filme, porque o filme ele não fica gritando os seus temas. Ele não fica gritando os seus temas, subtemas, enfim, e subtextos. Mas fica muito claro, por exemplo, entre outras coisas, que existe uma busca do protagonista por uma figura paterna. Essa figura paterna pode vir acompanhada de sexo ou não, mas obviamente ele está buscando alguém que o guie de certa maneira. Mas ao mesmo tempo, isso não quer dizer que o personagem é vulnerável, fragilizado. Ele tem seus momentos de vulnerabilidade, ele tem a sua fragilidade, mas ele também tem seus momentos de grande força, em que ele não vai permitir certos abusos, por exemplo, porque ele está envolvido com o cara, mas ele não vai permitir certos abusos, por mais que ele goste da pessoa ou não, porque ele tem os limites dele. E é um filme, então, nesse sentido, que é um filme sobre, como eu falei, sobre também resiliência. Né? As circunstâncias dele talvez não sejam tão extremas quanto dessa mulher solitária da garota com a agulha que perdeu o marido logo no pós-guerra num continente completamente miserável, mas são circunstâncias muito difíceis também. E o filme ele consegue ao mesmo tempo, ele ilustra, eu gosto disso, é um filme que ele não precisa, por exemplo, recair nos clichês de fotografia, de fazer uma fotografia sem cores, uma fotografia né, como eu falei, lavada, ou de uma trilha excessivamente dramática. Ele não precisa disso. Né? A situação que ele situa o personagem e as performances já conseguem nos fazer entender o drama daqueles personagens. E a gente acompanha a trajetória desse Baby, não só nesse aprendizado dele, mas no crescimento e na trajetória dele rumo talvez a uma independência. E como eu falei, a dinâmica dos dois atores é uma coisa assim, é um filme realmente que assim, você se apega aos personagens, você se apieda deles, sem que o filme tenha o propósito de dizer, tenha pena desses personagens, eles são inferiores a você. Em nenhum momento o filme faz isso. Ao contrário, o filme demonstra um imenso respeito pelos personagens, pelas circunstâncias dele, pela força deles. Mas a nossa empatia, a nossa compaixão, obviamente, ela é inevitável, porque é uma situação complicada de todos aqueles personagens. É um filme delicado, é uma construção de personagens sensíveis, é uma construção de um universo que você vê, que percebe que teve um trabalho de pesquisa muito cuidadoso. E realmente assim, foi um dos grandes filmes dessa edição do Festival de Cannes, o brasileiro Baby. Quinta posição, Anora. Realmente, para mim, o quinto melhor filme do festival foi o que o festival acabou considerando como seu melhor. É o filme que ganhou a Palma de Ouro, Anora, do Sean Baker. Sean Baker que é um cineasta pelo qual eu tenho um carinho imenso, simplesmente pelo fato de ele ter dirigido um dos melhores filmes eu não vou lembrar de qual edição exata do Festival de Cannes, mas há uns 4, 5 anos. Ele não participou da competitiva, nem da Santergal, ele foi exibido, se eu não me engano, na Semana da Crítica também, que foi o Projeto Flórida, que é um filme que naquele ano eu coloquei como sendo o melhor do ano para mim. É um filme pelo qual eu tenho uma paixão imensa, é um filme que mexe muito comigo, eu acho lindíssimo o filme. E não só isso, o Sean Baker, quando ele fez o Tangerine, quando a filmografia do Sean Baker é uma filmografia que demonstra não só uma inquietude, mas uma disposição de lidar com temas diversos, embora a figura, por exemplo, de mulheres que trabalham com sexo, trabalhadoras sexuais, seja recorrente na filmografia dele, mas em termos de tema, de histórias, muito variado, e inclusive de técnicas, né? O Tangerine, se eu não me engano, não, ele foi totalmente filmado com um iPhone, e não era um iPhone nem 12, 13, 14, 15, precedia isso, e com a fotografia, enfim, que era surpreendente. Então eu gosto muito do Sean Baker. E esse Anora me surpreendeu, porque quando você lê a sinopse do filme, o filme gira em torno de uma garota, de uma stripper, que também faz programa, e ela começa a atender um cliente, que é um filho de um bilionário russo, de um oligarca russo, e que esse cara é um jovem inconsequente e tal, e fica pedindo para ela ficar só com ele, enquanto ele tá, né, ali, passando uns dias ali, e ele paga ela e tal, e de repente esse cara enlouquece, eles estão em Las Vegas, ele pede ela em casamento. E eles se casam. E aí, de acordo, né, com a base do filme, a família dele, os pais dele, que estão na Rússia, ficam enlouquecidos com aquilo, porque eles não vão aceitar o casamento dele como stripper, e ela terá que lidar com as consequências. E aí quando você lê isso, você fala, pô, é um drama. É um drama sobre uma personagem sofrida que talvez encontre alguma saída e essa saída é tomada dela. Não, então pode ser um suspense. Uma coisa como esses oligarcas russos, talvez ligados, quem sabe, com a máfia russa. Eles vão vir, vão representar uma ameaça à vida dela e não sei o que e tal.
O filme tem um pouco tudo isso. Tem um pouco né, desse drama, né, da situação do personagem, tem um pouco desse senso de ameaça, mas ele é em essência uma comédia. Isso me surpreendeu imensamente, porque ele não se anuncia como comédia. Né? Principalmente o primeiro ato, que a gente vê o envolvimento dos dois, está caminhando para um drama, enfim, mais uma situação que, né, tem sua graça aqui e ali, mano, e de repente, eu não vou falar o momento exato, porque de novo não quero entrar em spoiler, mas vocês vão reconhecer quando forem ver o filme, de repente tem uma longa cena, uma longa cena, e essa cena começa a ser engraçadinha. E ela vai ficando cada vez mais divertida. E ela vai ficando engraçada a ponto de você começar assim. Eu não sou muito de rir em cinema, rir em voz alta, assim, gargalhar. Eu mesmo quando eu acho um filme muito engraçado, eu sou mais daquele. Esse filme não, esse filme eu me peguei várias vezes gargalhando no cinema. Porque ele vai atingindo um nível de comicidade que não só é surpreendente, mas como é muito bem engendrado. E através, não só de situação, tem comédia de situação, mas não só isso, mas principalmente através da personalidade dos personagens e a maneira como essas personalidades nos surpreendem. Principalmente dos capangas lá do cara que... Dos três russos que vão lá, né? Aliás, acho que um é albanês, mas enfim, mas são 3 caras que trabalham à distância para essa família russa, então eles estão lá tentando resolver a situação antes que o casal russo chegue. E os 3 são divertidos da sua própria maneira. Uma mais ameaçador que o outro, talvez, mas surpreendem o espectador. E o Sean Baker, ele confere ao filme um ritmo, que é um ritmo que vai num crescendo, e não só de um ponto de vista da situação e ficando cada vez mais urgente, mas sempre extraindo o humor da situação. E a protagonista, que é vivida pela Mickey Madison, é uma protagonista que em nenhum momento isso é outra coisa que eu gosto. Primeiro, ela é forte pra caramba. Aliás, ela é surpreendentemente forte. Há alguns momentos que você está começando a temer por ela e você vê claramente, não, ela dá conta. Mas ao mesmo tempo ela tem um centro de vulnerabilidade, que é a situação econômica, que é outra coisa recorrente na filmografia do Sean Baker, né? Esse comentário sobre as desigualdades econômicas, sociais, e sobre esses sonhos, né, dela de poder escapar daquela situação. Então é uma personagem cujos dilemas a gente compreende, cuja força a gente admira, mas ao mesmo tempo que sabe, através de uma certa vulnerabilidade, o filme sabe explorar para arrancar a graça disso. É um filme extremamente divertido, é uma comédia muito, muito, muito eficaz, nesse sentido é muito surpreendente. Eu gostei muito, não é para mim o melhor, mas eu gostei muito do Anora. 4ª posição, The Substance. Esse é outro filme que me surpreendeu, que é um filme da Coralie Farger, e que é um filme que ele é muito mais Cronenbergiano do que o filme do Cronenberg que passou na competitiva. O Substance também passou na competitiva, acabou ganhando o prêmio de melhor roteiro. Eu teria dado o prêmio de melhor direção. Eu gosto do roteiro, mas eu acho que a direção da Coralie Farger merecia muito mais. O filme gira em torno de uma atriz, que é vivida pela Demi Moore, que é uma atriz já mais velha, tanto a Demi Moore quanto a personagem que ela vive, que é uma atriz que fez sucesso, tem uma estrela na calçada da fama. Aliás, a introdução do filme, a introdução, a cena de abertura mostrando a passagem dos anos, ela de uma atriz no auge até, né, essa decadência, simplesmente acompanhando as condições da estrela dela na calçada da fama, é uma introdução muito, muito, muito bacana do filme. E essa atriz, agora ela está mais velha, continua bela, continua atraente, mas para os padrões de Hollywood talvez já não seja, como diz o produtor que é vivido pelo Dennis Quaid, e que é um cara misógino, machista, objetifica as mulheres, e não à toa o personagem se chama Harvey, esse produtor cinematográfico se chama Harvey, só faltava ser Harvey W, mas não, é só Harvey, mas é um cara grotesco, que a Coralie Farger filma de um modo grotesco, quando ele tá comendo, ela coloca um plano de detalhe na boca dele pra gente ver a comida mastigada lá dentro, o barulho, aqueles, né, os sons dele mastigando, ela usa uma grande angular, quase que olho de peixe em alguns momentos para deformar o rosto dele. Realmente ele é filmado como um monstro, ele é fotografado como um monstro, e ele é o produtor do programa, e ele fala, agora já não tem tanta pessoa, nós temos que arranjar uma outra mulher mais jovem para esse programa, porque agora ela está apresentando um programa de ginástica, tipo aqueles que a Jane Fonda, os mais velhos vão lembrar, que a Jane Fonda tinha na década de 80. E aí, ela frustrada, ela recebe a indicação, através de meios escusos, de um produto chamado A Substância. E que é uma substância que promete que vai extrair dela algo melhor, mais jovem, mais perfeito, mais belo e tal. E o que essa substância faz é quase que uma coisa, o médico e o monstro. Que surge uma versão dela, que é uma versão vivida pela Margaret Qualley,
e que a única diferença é que eles têm que trocar de lugar a cada 7 dias. É a única exigência que existe para isso. Mas é claro que acaba havendo um confronto cada vez maior entre os dois lados, as duas criaturas, né, os dois seres, que são, né, a Demi Moore e a Margaret Qualley. E como eu falei, até aí é uma narrativa com certos tons clássicos estabelecidos, né, do médico e monstro e tal, com alguns toques de horror. Mas, de repente, o filme ele começa a investir num body horror, né, num horror corporal, que é algo que o Cronenberg é especialista, sempre fez muito bem. E ele vai caminhando para esse lado, ele vai caminhando e ele vai atingindo cada vez um tom mais excessivo. Não só no uso na maneira gráfica como ele retrata as coisas, né? Aliás, o trabalho de próteses, né, de maquiagem realmente prostética, claro que você vê que tem aqui e ali um complemento digital, mas me parece, pelo menos no filme, eu ficaria muito surpreso se a maior parte daquilo não fosse realmente prótese, uma maquiagem tradicional. E essa maquiagem e o tom do filme vai ficando cada vez mais, não só mais absurdo, mas cada vez mais grotesco e repugnante. E aí que vem a coisa que eu falei, que eu acho até que a Coralie Fargeat merecia ter sido premiada pela direção, porque ela tem um controle tão preciso, porque o filme ele vai se tornando excessivo, eu até comentei isso num vídeo quando eu gravei durante o festival, e ele chega a um ponto que pelo menos minha reação era, não, agora perdeu a graça. Perdeu a graça. Agora o filme tá querendo só me chocar. Então já não tem propósito orgânico mais na raia. Ele quer só me chocar. Aí ele continua sendo excessivo, vai crescendo, aí você volta e fala, não, peraí. Não. É excessivo demais. Não, faz sentido isso. Aí ele vai, você fala, agora realmente ele foi demais. Não tem sentido. Aí já é absurdo, é apelativo demais. E ele continua e você fala, não é apelativo. Rapaz, agora foi demais e eu entendo porque foi demais. Então, o filme ele é audacioso. A direção da Coralie Fargeat é uma direção audaciosa. É quase que uma direção assim... Vocês querem ver até onde eu consigo ir? Vou te mostrar até onde eu consigo ir. Vamos ver se vocês me acompanham. E se você acompanhar, você vai ser muito bem recompensado. Porque, de novo, sem spoiler, mas o clímax do filme é algo que chega a ser quase inacreditável. Enfim, foi uma grande surpresa. Tanto que, embora seja um filme de gênero, aliás, quase subgênero, como eu falei, body horror, né, horror corporal e tal, muita gente defendeu que ele era um possível vencedor da Palma de Ouro, embora a Palma de Ouro, com algumas exceções, como Titânio, por exemplo, a Palma de Ouro não costuma ser entregue a esse tipo de filme e de substância tão forte que muita gente acreditou que ele levaria. Não levou, mas é um grande filme. Terceira posição, Furiosa. Eu não vou falar muito sobre Furiosa, porque tem um vídeo exclusivo aqui no canal sobre o Furiosa. O Furiosa foi exibido fora de competição, né? Não estava realmente competindo a nada. E foi realmente assim, uma exibição que fez jus à grandeza do filme. Né? O público ficou altamente entusiasmado, o filme foi muito aplaudido depois da sessão, merecidamente, porque eu até revi o filme, voltando ao Brasil. Essa semana eu revi o filme no IMAX, e é uma coisa que para mim vai sempre me impressionar. O filme ele tem uma energia tão grande, tem um diretor de 79 anos de idade, com uma energia tão grande que tem assim, um vigor, uma energia, uma criatividade, uma inventividade, que se você, assim, até por uma questão de etarismo, você fala, isso aí foi dirigido por um moleque. Isso foi dirigido por um moleque, mas um moleque de 79 anos de idade, e que ele cria formas de expandir em relação ao que ele já havia feito no Estrada da Fúria, que é uma obra-prima também de ação, e ele leva, e não só ele expande o universo, né, do Mad Max, mas ele cria sequências que são assim, uma atrás da outra, que quando o filme, com 1 hora de filme, tem um momento de silêncio, você vê assim, você percebe, o silêncio ele grita, de tão contrastante com o que veio antes e com o que virá depois. É um filmaço, Furiosa, mas como eu falei, tem vídeo sobre ele aqui no canal. Segunda posição, Emília Pérez. Emília Pérez foi, até o último dia do festival, foi o meu favorito. Aí no último dia do festival eu vi um filme da competitiva que ultrapassou. Mas Emília Pérez é um filme que assim, é engraçado, eu vou falar pela terceira vez essa palavra. Estou começando a achar que esse foi o mote para mim dessa 77ª edição do Festival de Cannes, que foi surpresa. É um filme que mais uma vez me surpreendeu. É um filme dirigido pelo Jacques Audiard e ele é protagonizado pela Zoe Saldana, pela Selena Gomez, por uma atriz espanhola chamada Carla Sofia Gascon, e que
é um filme que me pegou totalmente de surpresa. Porque é um filme que começa apresentando a gente por uma advogada, que é uma advogada vivida pela Zoe Saldana. O filme se passa no México, ele é todo falado espanhol. E ela é uma advogada que a gente vê que ela é competente, mas ela nunca recebe os créditos por isso. O chefe dela rouba todos os créditos. Ela recebe uma ligação e fala: olha, a gente sabe, eu sei o tanto que você é boa, e se você quiser realmente ganhar algo que faça jus ao seu talento, a sua competência, vá ter tal lugar assim, assim, tal hora, tal. Ela é levada até um chefe de um cartel. E é um chefe de um cartel mais poderoso do México. E é um cara que é uma figura, pela voz, pela figura física, pelo modo, que é um cara, você vê obviamente que é um cara perigosíssimo. E ele tem uma missão para ela. Eu não vou falar qual que é essa missão. Eu poderia, porque isso acontece no primeiro ato do filme. E se você for provavelmente ler a sinopse do filme, vai estar lá na sinopse. Eu até recomendaria que você não visse. Se você fosse ver o filme sem saber nada. Que é como eu fui. Porque quando você descobre qual que é essa missão, como ela vai desempenhar essa missão, as consequências que isso vai trazer para todos os personagens, o filme já ganha por isso. E já surpreende por isso. Mas ele não surpreende só por isso. Ele surpreende também porque ele é um musical. E ele é um musical que ele traz a música a partir daquele universo diegético de uma maneira muito orgânica. Não é como se de repente os personagens eles quebrassem uma fronteira entre o que é o universo diegético deles e alguma instância narrativa possível em que a música é algo que faz parte, como a gente é muito, ou que de repente a música invadisse como algo que é quase que fantasioso, absurdo. Não, está inserido na lógica dos personagens. As coreografias são coreografias que elas fazem sentido naquele universo, né? Elas não dependem de repente vai surgir um elefante e as pessoas vão, né? Ou um balanço gigantesco para a pessoa, não. É com objetos e pessoas e figurantes que a gente percebe que estão naquele mundo. E as próprias músicas, elas são músicas que elas vão entrando nas suas sequências musicais de uma maneira muito sutil. É quase como se o personagem estivesse falando e de repente o ritmo mudasse e ele começasse... E aí vira uma música. Algumas mais melódicas do que as outras, mas, de novo, são sempre transições muito, muito sutis. Eu acho que funciona bem na proposta do filme. São performances sensacionais. Não é à toa que o filme ganhou o prêmio de atriz, que foi pro elenco, né, para Carla Sofia Gascon, que era a única que estava lá, Zoe Saldana, Selena Gomez e Adriana Paz. Eu meio que apostei... até no grupo lá do WhatsApp, eu achei que eles iam dar prêmio realmente assim. Existia a possibilidade de eles darem prêmio pro elenco, ou para esse, ou pro elenco do All Imagine as Light, que é um filme também muito, muito bacana, mas não ficou entre os meus 10 favoritos. Ganhou o grande prêmio do júri. Mas eu entendo eles darem o prêmio de elenco, embora, né, eu acho que teria sido mais corajoso. Talvez fizesse mais sentido, até pela complexidade do personagem, entregar só para Carla Sofia Gascon o prêmio. Mas enfim, eu fiquei feliz o filme ganhar 2 prêmios. Ele ganhou o prêmio do júri, ou não, ele ganhou o grande prêmio do júri. Não, ele ganhou o prêmio do júri. Quem ganhou o grande prêmio do júri foi esse All We Imagine as Light. Ele ganhou o prêmio do júri e ganhou melhor elenco filme. Foi o único filme que ganhou 2 prêmios. E é um filme, como eu falei, é um filme que ele tem temas que são temas muito complexos, mas eu também não vou falar muito sobre ele, porque agora que eu me dei conta que eu também gravei um vídeo exclusivo sobre o Emília Pérez, que está aqui no canal. Mas foi o meu segundo favorito dessa edição do Festival de Cannes. Primeira posição, The Seed of the Sacred Fig, A Semente da Figueira Sagrada, que é um filme iraniano dirigido pelo Mohammad Rasulov, que é um filme que ele já chegou a Cannes cercado por uma situação atípica, porque o diretor havia sido condenado por fazer o filme e outros filmes no Irã. Ele tinha sido condenado à prisão, proibido de fazer novos filmes, e tinha sido condenado inclusive a chibatadas, uma coisa que é inacreditável em 2024, e ele acabou fugindo do Irã. Inclusive apareceu de surpresa em Cannes, recebeu o prêmio, fez discurso, foi muito celebrado. Porque é isso, ele está exilado, porque se ele voltar ao Irã, ele não só vai ser preso, mas vai ser chicoteado. E dá para entender quando você vê o filme. Não dá para entender assim, não, tipo, o Irã tem que chicotear ele mesmo. Não, dá para entender assim, por que o governo do Irã se viu tão ameaçado pelo filme. Porque é um filme, aliás, assistindo ao filme é que você fica ainda mais impressionado. Você fala, gente, como é que pode, nesse universo que ele está filmando, que é o universo em que ele vive, em que tanta censura, tanta ameaça, tanta opressão, ele está fazendo esse filme. Assistindo ao filme, você ainda fica mais admirado pela coragem, não só das personagens, mas pela coragem do diretor. É um filme assim, é sensacional. Resumindo, sem spoiler. O filme começa, a gente vê um cara que ele é um funcionário público, ele trabalha num tribunal, numa corte local, e ele é promovido a juiz. Mas não é o cargo que ele almeja ser juiz das cortes, de uma corte especial,
que é a promoção, o cargo máximo que ele pode chegar como juiz, mas ele vai ter que passar um tempo nessa posição de juiz. E ele é promovido numa época que é justamente a época em que os protestos em função da opressão do governo iraniano, dessa teocracia autoritarista em relação às mulheres, protestos começam a surgir no mundo inteiro, depois principalmente no mundo inteiro, no país inteiro, principalmente depois que uma jovem é morta sob custódia da polícia, e ela aparece morta, e aí o governo iraniano começa a prender gente, e ele, como juiz, ele é obrigado a sair dando sentença. E aí, inicialmente, ele se sente incomodado porque chega para ele a promotoria dizendo: olha, isso aqui é para você condenar à morte. Isso aqui é para você condenar à morte. É só assina. E, obviamente, ele fica incomodado com isso, porque a consciência dele pesa. Mas o filme não é sobre ele. O que a gente percebe, e o filme logo faz essa virada, o filme é sobre a família dele, que é composta pela esposa dele, que essa sim é a protagonista do filme, e pelas duas filhas do casal. Ela é uma mulher que a gente vê claramente que ela apoia o marido, é uma esposa, uma companheira extremamente dedicada, que ela apoia, ela compreende as dificuldades dele. Quando obviamente, ela fica feliz com as vantagens financeiras que eles terão com a promoção dele, mas ao mesmo tempo, quando ele diz que ele está sofrendo com aquilo, ela fala com ele: se você não quer assinar, não assina. Né? Então ela não tem só um interesse material, a preocupação dela principal é com ele, com a família dela. E ao mesmo tempo, essas duas filhas, que são duas filhas que já estão, uma é adolescente, outra já está saindo da adolescência, está começando a faculdade, elas estão inquietas, porque elas percebem os abusos, os horrores de um governo, de um Estado teocrata que oprime ainda mais do que já são oprimidas em qualquer sociedade as mulheres. E aí, obviamente, surge um choque de gerações. Né? As duas jovens, principalmente depois que uma amiga delas leva um tiro de borracha, não é de borracha, mas enfim, é como se fosse de chumbinho, enfim, mas leva um tiro da polícia, que deixa o rosto dela, ela pode perder um olho, ela é presa, desaparece, e ao mesmo tempo elas pedem para a mãe: ajuda a gente a encontrar ela, e a mãe fica dividida, porque ela ama as filhas, mas ela... E aí vem aquela coisa assim, a personagem funciona como uma ligação, uma ponte em relação a isso. Ela tem uma visão tradicionalista do país. Ela tem que servir, digamos assim, ao marido dela. Né? Então ela apoia o marido dela acima de tudo. Mas ela ama as filhas e ela, mesmo que ela não concorde com a revolta, com a rebeldia das filhas, ela também não vai deixar as filhas... Então existe esse confronto e essa protagonista, essa esposa, mãe, ela fica... entre esses dois extremos. E aí surge uma situação ainda mais grave, que faz parte da premissa do filme, tá? Não se preocupe, não estou estragando a história, em que a arma que o cara recebeu do governo para se proteger, porque a posição dele é uma posição delicada, a arma desaparece. Quem sumiu com essa arma? Ele começa a achar que foram as filhas que sumiram com a arma para, de certa maneira, ele ser prejudicado. E aí a paranoia dele vai crescendo, a minha elas falando: não, ele nem sabia que você tinha arma. A paranoia dele vai crescendo, a esposa dele vai tentando mostrar o tanto que ele está paranoico, o tanto que aquilo vai estar prejudicando a família. Enfim, e aquela família entra numa crise profunda. E isso é fantástico, porque o que ele está dizendo ali, e essa é a essência do filme, é como os abusos, os absurdos, o autoritarismo, aquela visão teocrata, fundamentalista, religiosa, de opressão feminina, de opressão a qualquer tipo de dissenso, aquilo vai corroendo a fábrica da própria família, o tecido que une aquela família. E é um filme que vai ficando cada vez mais angustiante, até que chega um clímax, sem spoiler, mas um clímax que ele é um pouco de literal, mas também ele é um pouco de... Ele não chega a realismo fantástico. Tá? Muitos filmes exibidos em Cannes esse ano, inclusive, tiveram um momento de realismo fantástico. Não chega a isso. Mas a metáfora se torna mais evidente ao final do filme. Inclusive com um plano final, que não vou descrever, mas um plano que é um plano... Aquele plano sozinho, você já entende por que o diretor teria problema com o governo do Irã, pelo simbolismo daquele plano. É um filme fantástico. Para mim é um filme que, ao mesmo tempo, ele é dramaticamente eficiente, estruturalmente sólido pra caramba, performances brilhantes, politicamente, tematicamente coeso, com uma posição firme, bem desenvolvida. É um filmaço. E que, infelizmente, o júri, presidido pela Greta Gerwig, foi covarde. Eles não tiveram coragem de premiar esse filme. E foi uma questão mesmo de covardia, porque, inclusive, na coletiva, depois da premiação, perguntaram: por que vocês deram? Eles deram um prêmio especial pro filme. Um prêmio especial. Assim, que, ao mesmo tempo, é um prêmio, quase que consolação. E aí perguntaram: por que você deu esse prêmio especial? Eu falei: não, porque o filme realmente é um filme fantástico. A gente achava que a gente ia encontrar uma forma de destacar o filme. Sim, então por que não deu a Palma de Ouro?
Você quer uma forma maior de destacar um filme do Festival de Cannes da Palma de Ouro? Isso é uma desculpa tão esfarrapada que você vê que o que eles não tiveram foi coragem de premiar o filme. Talvez pelo diretor ser iraniano e ter vários norte-americanos, inclusive ser presidido por uma norte-americana. Eu não sei. Eu não sei o que aconteceu ali, mas obviamente foi um bug que aconteceu ali na cabeça do júri e eles não tiveram coragem de dar Palma de Ouro para esse filme, que inclusive, quando ele foi visto, não só por mim, quando o filme foi exibido pela primeira vez, no último dia do festival, todo mundo saiu do filme, esse, acabou. A discrepância entre ele e os outros filmes é tão grande que não tem nem chance de ser outro. Mas aparentemente tinha. É isso, eu gostei bastante dessa edição do Festival de Cannes. Foi uma edição bastante sólida. É isso, como eu falei, só por esses 10 filmes que eu descrevi aqui e que eu espero que vocês procurem assim que eles forem ficando disponíveis, só pela diferença desses 10 filmes entre si, dá pra vocês terem uma ideia da riqueza que é um festival como o de Cannes. É isso, um grande abraço, bons filmes.